A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Muito mais saúde. Oferecimento Dentec Odontologia Digital. Aqui queremos ver você sorrindo, sempre. Olá, está no ar o Muito Mais Saúde. E nós estamos no mês de outubro e é claro que o nosso programa não poderia ficar de fora do Outubro Rosa. Por aqui a gente veste a camisa literalmente, ó. Inclusive estou com a minha aqui. E para falar um pouquinho sobre esse mês, para a gente falar um pouco, trazer para você informação de qualidade, nós convidamos o Dr. Henrique Oliva. Olá, doutor Henrique, tudo bem? Olá, pessoal. Olá, Tati, tudo ótimo. É sempre um prazer estar aqui com vocês, difundindo um pouco aí dessa informação tão importante nesse mês, né? Olha a gente aí de novo, né, doutor Henrique? Mais uma vez. Gente, doutor Henrique é cirurgião oncológico, também o fundador do Instituto Ceras, estou aqui com a minha camisa, e a gente vai falar um pouquinho do Instituto. Sim, isso aí. Mas antes, eu gostaria de te perguntar qual é a visão, né, o ponto de vista médico, qual a importância do Outubro Rosa para vocês? Então, ele é muito importante, a gente vê o impacto dele no dia a dia, no consultório, nas clínicas que fazem mamografia e tudo mais. O nosso sonho como oncologista, como médico, né, que atende as pacientes que chegam para a gente com câncer de mama, é que todas as pacientes pudessem chegar com a doença na fase mais inicial possível. E a gente sabe que fazendo o rastreamento de forma adequada, ou seja, a mamografia todo ano, a partir dos 40 anos, a gente consegue, na grande maioria das pacientes, pegar a doença ainda nessa fase inicial, onde as taxas de cura são de praticamente 100%. Então, o Outubro Rosa, a gente vê um impacto importante nesse sentido, de conscientizar as pessoas, de lembrar as pessoas de, caramba, ainda não fiz a minha mamografia esse ano, de fazer os exames para que, caso venham a desenvolver a doença, a gente possa diagnosticar nessa fase mais inicial possível. As clínicas que realizam esses exames nesse mês duplicam, até triplicam o número de exames e mostra que a campanha tem um impacto positivo nesse sentido. Então, tem muitas pacientes que já marcam que outubro é o mês delas fazerem a mamografia também. Então, começa a campanha e tudo, elas lembram e vão buscar o atendimento para poder fazer o exame e a gente realmente vê isso. A gente vê Outubro Rosa, então esse alerta já é, né, acionado automaticamente. Então, realmente lembrete, né? muito importante. E aí, como você falou dessa detecção precoce, né, ela ajuda bastante no tratamento, né? Agora, qual é a importância do autoexame? Então, é interessante a gente falar sobre isso. O autoexame, ele é muito importante para que a mulher tenha um conhecimento do próprio corpo, para que perceba determinadas alterações que possam passar desapercebidas. Mas a gente bate muito na tecla que os trabalhos científicos relacionados a isso não mostram um benefício tão grande no autoexame do ponto de vista como uma coisa isolada, assim, que eu quero dizer. Entendi. A gente tem que tomar muito cuidado e no mês de outubro, né, principalmente muitas empresas, muitos lugares acabam falando do autoexame. E muitas pessoas têm a percepção de que não, eu fiz o autoexame, está tudo bem, não palpei nada, não palpei nenhum nódulo, não preciso fazer meus exames, já que meu autoexame está normal. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. O autoexame, eu repito, ele é importante como uma forma de autoconhecimento, como uma forma de perceber determinadas alterações. Né, doutor Henrique? Exatamente. O corpo todo até. Mas ele não pode de maneira nenhuma substituir o exame, porque o exame consegue fazer a detecção precoce. E o autoexame a gente já vai detectar quando a lesão já é palpável, quando é um nódulo já um pouco maior e tudo mais. Então, apesar de importante, a gente tem que ter cuidado na hora de difundir essa informação para que as pessoas não entendam de que fiz o autoexame, então estou em dia com minhas obrigações relacionadas à prevenção. E não, o exame anual, a mamografia anual é muito importante nesse sentido, entendeu? Ok, para já encontrar ali bem Exato, inicial, a gente faz, essa é a missão, né? Essa semana, no Instituto mesmo, nós atendemos 2 pacientes com lesão, numa lesão ainda pré-invasora, ou seja, uma chance de cura aí de 100%, né, onde ainda não há metástase, não há nada, lesão com milímetros, entendeu? Nossa, que não é palpável. A gente não consegue palpar, nem visualizar nada, entendeu? Então, eu até falo com os pacientes, falo, ó, te parabenizo, porque você vem fazendo seus exames anualmente aí. Nada impede você de desenvolver a doença, mas quando desenvolve que a gente possa fazer o diagnóstico nessa fase que a gente está fazendo. Então, a gente vai te tratar e
já é garantido que vai ficar tudo bem, entendeu? Tão bom, né? É, muito Tão bom. bom. Foram 2 pacientes, uma seguida da outra, exatamente a mesma coisa. Mesma coisa, a gente né? fala, pô, que bom que as Que coisas estão ótimo. fluindo dessa forma. Que bom. E aí, É. mais uma vez, a gente reforça essa importância do Outubro Rosa para que elas possam entender Exatamente. a importância. Muita gente tem medo, né, doutor Henrique, de fazer o exame, de marcar seus exames de rotina. Falo, gente, não tem nada mais prazeroso do que você sair e falar, tá tudo bem. Exato. Chegar lá no médico, mas para saber se está tudo bem, tem que fazer o exame. É. Tem muito mito ainda ao redor da doença, né? Até 25, 30 anos atrás, vamos dizer assim, a qualidade dos exames era muito ruim. Então, em geral, só se fazia diagnóstico mesmo em fases mais avançadas. Com um tratamento que também não era a qualidade do tratamento que a gente tem hoje, a gente soma as duas coisas. Então, a gente tinha, há 3, 4 décadas atrás, ter câncer de mama era praticamente uma sentença de morte. Mas hoje não, hoje a gente consegue detectar precocemente, a qualidade do tratamento melhorou muito e isso mudou. Só que muitas pessoas ainda carregam esse preconceito, ainda carregam esses mitos de que, prefiro não saber, se é para ter a doença eu prefiro não saber e tudo mais. E não, que se tiver que ter, que a gente diagnostique no início, que os pacientes vão ficar curados. A gente tem resultados assim, maravilhosos em termos de taxa de cura quando a gente trata na fase mais inicial. E aí agora a gente entra num ponto, né, que diz diretamente sobre isso, né? Quais são os números mais recentes de casos de câncer de mama? Então, é uma doença extremamente comum, né? Esse é o tipo mais comum de câncer que acomete as mulheres. Está em primeiro lugar já em todas as regiões do Brasil. Até algum tempo atrás o câncer de colo uterino ainda era líder em algumas regiões, mas hoje já no Brasil inteiro o câncer de mama é o tumor mais comum e na maioria dos países desenvolvidos também. A gente tem um risco de desenvolvimento de câncer de mama em mulheres na população geral em torno de 12% ao longo da vida. Isso significa que 1 em cada 8 mulheres vai ter câncer de mama, né? A maioria dessas mulheres já depois dos 60, 65 anos, mas cada vez mais também a gente vê casos em pacientes mais jovens. A gente tem pacientes recém-diagnosticadas com 31 anos de idade, com 34 super cedo, anos. né? Super nova. Super cedo. Então, as estatísticas têm mostrado que a prevalência ainda é maior depois da menopausa, né? Ainda é maior na população mais idosa, conforme a mulher envelhece mais aumenta o risco. Mas cada vez mais a gente tem visto um aumento da proporção de casos em pacientes mais jovens, né? E é muito interessante também a gente atualizar os números com relação ao tratamento, né? O tratamento melhorou muito nos últimos 15, 20 anos. A gente tem formas diferentes hoje de tratar o câncer de mama, muitas vezes iniciando o tratamento pela quimioterapia, dada a qualidade do tratamento que a gente tem. E para casos em que há algum tempo atrás a gente tinha aí 50%, 60% de taxa de cura, hoje a gente supera os 95%, 98% em alguns casos. Nossa, bom demais, né? E aí a gente fala um pouquinho dessas novidades no campo dos tratamentos, né? Porque antes a gente tinha um padrão único, né? Praticamente era uma fórmula, né? Exato. E hoje em dia cada caso é analisado diferente, né? Individual, né? A gente entendia o câncer de mama até 30 anos atrás, 30, 40 anos atrás, como basicamente uma única doença. É câncer de mama e ponto. Hoje não. Hoje a gente tem diferentes subtipos de tumores com diferentes expressões moleculares que vão ter diferentes comportamentos biológicos no paciente, que a gente chama, com diferentes formas de tratar, diferentes drogas. Hoje a gente consegue fazer análise genética de alguns tumores, propor terapia-alvo, ou seja, uma terapia específica para determinada mutação que aquele tumor tem. Então, assim, o desenvolvimento científico no tratamento cresceu muito, melhorou muito. A qualidade da radioterapia melhorou demais, assim. Então, a gente tem um tratamento com muito mais qualidade, com muito menos efeito colateral, entregando um resultado muito melhor. A cirurgia melhorou muito. A gente hoje faz cirurgias cada vez menos invasivas, cada vez menos mutilantes, com resultados até melhores do que a gente tinha no passado, com cirurgias enormes e mutilantes, entendeu? Então, a coisa vem evoluindo muito e, junto com isso, evolui o diagnóstico também. Que, mais uma vez, aqui fica até repetitivo a gente ficar falando isso. Mas a gente tem que falar. Mas tem que falar que, com diagnóstico precoce associado a todo esse ganho de tratamento, a gente tem taxas aí hoje muito, muito altas de cura, né? E a gente vai usando essa modernidade a nosso favor. Olha que maravilha. Um diagnóstico precoce, tratamento... Ele pode ser até mais leve, né? Mais rápido também, né, doutor Henrique? Com certeza. Quanto mais precoce o tratamento,
mais simples, entre aspas, é o tratamento, mais barato vai ser o tratamento em termos de saúde pública, em termos de custo para planos de saúde, etc. E mais eficaz ele vai ser. Então, assim, você tratar uma paciente num estágio mais avançado, por exemplo, num estágio 3 de doença, é um tratamento 10 a 15 vezes mais caro do que tratar uma paciente no estágio inicial, com uma performance, ou seja, com uma taxa de cura lá na frente infinitamente menor, entendeu? Entendi. Então, é um conjunto de situações que faz com que seja quase uma irracionalidade a gente não buscar o diagnóstico precoce hoje em dia, entendeu? Muito bem. E aí a gente fala que é o momento onde a gente faz a nossa parte, né? Exatamente. A gente faz a nossa parte, porque a medicina está aí, super moderna, né? Se atualizando. Que bom que a gente pode falar desses números, né? Exato. Dessa porcentagem alta, mas se a gente não faz a nossa parte, complica, né? Exatamente. A gente, quando está atendendo os pacientes, a gente percebe certinho o comportamento de cada uma. Então, assim, quando a gente faz um diagnóstico precoce, às vezes eu pergunto, por curiosidade, você tem feito seus exames todos os anos e tudo? Aquela paciente que tem um diagnóstico no início, todas elas falam, não, doutor, eu faço meu exame todo ano, religiosamente. Meu compromisso, e tudo. minha responsabilidade. E aquelas que às vezes a gente faz o diagnóstico numa fase mais avançada, claro que para os dois lados existem exceções, mas em geral, né? Aquelas pacientes que a gente faz diagnóstico numa fase mais avançada e tudo, a gente pergunta, e aí, você faz? Doutor, nunca fiz, ou tem mais de 10 anos que eu não faço, e etc. Então, isso é muito claro para a gente de que fazer o exame conforme a orientação salva a vida mesmo, você diminui a mortalidade. Em países desenvolvidos, onde o acesso à mamografia, o acesso a essa estratégia é maior, a mortalidade para o câncer de mama é menor. Você vê, é a mesma doença, por que lá morre menos do que aqui? Porque está se fazendo um diagnóstico mais precoce do que aqui. Tem entendeu? acesso a mais... Porque é a mesma doença, o mesmo tratamento, só o acesso ao diagnóstico que está melhor, entendeu? Quando a gente melhora o acesso ao diagnóstico, a gente diminui a mortalidade. Em termos de Brasil, a gente precisa ainda melhorar bastante esse acesso. Precisa, né? o acesso é muito ruim. A dificuldade hoje para as pacientes, principalmente pacientes carentes, né, acessarem o exame ainda é bem difícil. Apesar de que tem se facilitado cada vez mais. Mas a falta de informação, eu acho, ainda é uma coisa muito, muito importante aqui no nosso país, a falta de educação, né, nesse sentido, de educação com relação à saúde e tudo mais, o que faz com que muitas pacientes acabem nem procurando e aquelas que procuram, às vezes, encontram uma dificuldade muito grande em conseguir marcar o médico, em conseguir ter um pedido e aí conseguir marcar o exame e tudo mais. Demora, né? Muita burocracia, muita demora, muitas acabam desistindo, né, pela dificuldade, né? Nosso sonho é que a gente pudesse melhorar o acesso disso aí para a população em geral, né? E aí a gente vai fazendo nosso trabalho de formiguinha, né, levando a informação. Eu vou chamar um intervalo rapidinho. Beleza. Já já a gente volta com o nosso Outubro Rosa do Muito Mais Saúde. Não sai daí. Conheça a Dentec, uma clínica conceito em odontologia digital. Tratamentos mais rápidos e precisos, equipamentos de última geração, um laboratório próprio de prótese dentária, diversas especialidades em um só lugar, trabalhando juntas para cuidar da sua saúde bucal e garantir sorrisos mais bonitos para você. Dentec, aqui queremos ver você sorrindo sempre. Somos profissionais que amamos cuidar de pessoas. Trabalhamos com o que há de mais precioso, a vida e pela vida. Aliados com a excelência em segurança, equipados de alta tecnologia, temos a certeza de oferecer sempre o melhor aos nossos pacientes. Tratamento humanizado, dedicação, qualidade, rapidez e diagnóstico preciso fazem parte do nosso compromisso. Hospital Serrano, sempre à frente, por você e para você. Voltamos do intervalo e seguimos aqui com o nosso bate-papo com o Dr. Henrique Oliva. E a gente está falando de câncer de mama. E, doutor Henrique, quando a gente fala em prevenção, o pessoal sempre se pergunta, né? Tem como prevenir? É uma pergunta que eu acho que você já deve estar cansado de responder, mas é importante que a gente destaque, né? Com certeza.
A principal forma de prevenção é fazer a mamografia anualmente. Por quê? Isso é a primeira. Parece uma loucura. A pessoa vai pensar assim, não, mas peraí, a mamografia é só um exame, não está prevenindo nada, não está evitando ninguém de ter a doença. Certo, mas a gente está dando a oportunidade de diagnosticar precoce e diminuindo a mortalidade no grupo que faz isso. Ou seja, vai diagnosticar precoce e não vai morrer de câncer de mama. Então, essa é a principal forma de prevenção. Tá? Mas existem outras formas também, porque a gente tem os fatores de risco do câncer de mama. Quando a gente diminui esses fatores de risco, a gente diminui o risco de ter a doença, de desenvolver a doença. Os principais fatores de risco para câncer de mama são tabagismo, excesso de peso, ou seja, obesidade, alguma exposição a algum trabalho que a mulher tenha com exposição à radiação e tudo mais, isso é menos comum, né? E a gente também tem a ingestão de bebidas alcoólicas. Então, manter uma atividade física, manter o controle do peso, né? Um equilíbrio com uma alimentação saudável, evitar o tabagismo e a bebida alcoólica e tudo mais, a gente vê que essas populações que têm esse comportamento têm 30% menos câncer de mama do que a população com peso desregulado, fumante ou que ingere bebida alcoólica e assim por diante, né? Então, manter um hábito de vida saudável, que é meio que uma receita geral para tudo na nossa vida, vai diminuir o risco do desenvolvimento da doença, entendeu? É a melhor forma da gente fazer. Existem outros fatores de risco que são relacionados especificamente à história familiar ou questões hormonais da mulher que a gente não consegue mudar, portanto, não... Assim, quem tem vários casos de câncer de mama na família não consegue mudar isso na sua vida. Então, a gente não consegue controlar esse fator de risco, né? Mas o excesso de peso, a alimentação, o tabagismo, o alcoolismo, a gente consegue controlar. Isso reduz bastante o risco do desenvolvimento da doença. E a gente segue com a idade de 40 anos, acima de 40 anos, essa indicação? A gente tem a indicação formal que todas as mulheres a partir de 40 anos façam um exame anualmente. Okay. Como uma estratégia de custo e benefício, o SUS hoje oferece a partir dos 50 anos, a cada 2 anos, entre 50 e 79 anos de idade. Né? Mas isso é uma estratégia, assim, o SUS otimizando os recursos para tentar oferecer para o máximo de pacientes possível. Mas aquelas que têm condições e que podem ter acesso devem fazer a partir dos 40 anos todos os anos. Existem exceções, principalmente em pacientes de alto risco, e isso tem que ser visto individualmente, né, com história familiar, etc., que a gente muda um pouco essa estratégia. Às vezes começa mais cedo, agrega outros exames ao rastreamento, mas a regra geral é essa, a partir dos 40 anos, fazer exame de mamografia todos os anos. Muito bem. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o Instituto Cerasus. Já estou aqui com a minha camisa, né, gente? Maravilhosa. E vamos falar um pouquinho para o pessoal da história do Instituto, doutor Henrique. Então, o Instituto surgiu como uma ideia de oferecer tratamento para as pacientes aqui na nossa cidade, Nova Friburgo, que estavam com acesso ao tratamento muito ruim. Essas pacientes, do momento que realizavam a mamografia até conseguirem iniciar o tratamento, seja a cirurgia, seja a quimioterapia, toda aquela maratona de fazer os exames, de fazer biópsia, aguardar a biópsia ficar pronta, e vem, o resultado deu câncer, preciso ser encaminhada para um centro de tratamento, aí dá a entrada no encaminhamento, até que sai o encaminhamento, aí chega lá no centro, aí entra numa fila, etc. Enfim, essas pacientes levavam entre a mamografia e o início do tratamento uma média de 14 meses, isso é mais de um ano. Não precisa ser especialista para entender que o tempo passa, a doença progride e as chances de cura caem, né? Então, essa paciente, às vezes, era diagnosticada com uma doença inicial, quando começava o tratamento, a doença já estava lá na frente, né? Já tinha avançado. Então, a gente criou um instituto, já tem 5 anos que o instituto foi criado, com a intenção de absorver essas pacientes, fazer todos os recursos de exame que essas pacientes precisam e oferecer a etapa da cirurgia de tratamento para essas pacientes. Hoje a gente consegue fazer isso com menos de 30 dias, a média de 25 dias entre a primeira consulta e o início do tratamento. A gente faz no Instituto exatamente tudo que as pacientes no setor privado hoje têm acesso. Não há nada que a gente omita lá no Instituto. Hoje a gente tem orgulho de falar isso, que a gente pode fazer todos os exames necessários. Inclusive, a gente hoje já faz no Instituto mais... a gente tem mais recurso do que, às vezes, um paciente privado, um paciente de plano de saúde. Recentemente, a gente iniciou um projeto de genômica dentro do Instituto. Algumas pacientes que desenvolvem o câncer de mama desenvolvem porque possuem uma mutação genética. E hoje no Instituto, na primeira consulta, se essa paciente tem indicação, ela já colhe o teste genético na primeira consulta. Nossa.
Nossa. Ela já sai da consulta médica, já entra na sala ao lado, já faz a coleta do teste genético. Se por acaso essa paciente é mutada, ela possui a mutação, a gente traz toda a família dessa paciente e testa toda a família também, para poder prevenir novos casos na família, né? Então, tem famílias que são mutadas, vão aparecer vários casos de câncer de mama e às vezes fica naquela, poxa, que azar que nossa família tem, todo mundo está tendo câncer de mama e tudo, e às vezes não. É uma família que possui uma mutação genética e, aí precisa e que a gente consegue... carinho para esse... Hoje a gente consegue ver isso e tratar essas pacientes antes delas desenvolver a doença, entendeu? Olha, que incrível. E a gente já está fazendo isso no Instituto. É uma coisa que quase que inédita aí no nosso país em termos de oferecer dessa forma, de forma gratuita e de portas abertas para as pacientes. Geralmente às vezes não cobre, né? A gente tem maior dificuldade, é um exame de alto custo, né? E a gente até consegue fazer no plano de saúde, mas tem uma burocracia muito grande, uma dificuldade. Jamais a paciente sai da consulta, já vai na salinha ao lado ali, colhe o material. E lá no Instituto a gente tem feito dessa forma. Então, assim, é uma coisa que orgulha a gente tem crescido a cada ano, conseguindo oferecer mais serviços para os nossos pacientes com mais qualidade, né? Já são quase 200 pacientes operados, agora no Outubro Rosa a gente vai chegar em 200 pacientes operados. Esse número aí. Eu já... falo que quando a gente fala desse número, a gente sempre se emociona, mas não, gente, nessa comemoração, né? Sim. A comemoração é por ter conseguido atender... Impactar essas 200 famílias, isso, né? porque não é só essa mulher, né, doutor Henrique? Exatamente, é toda a família. Eu falo que ela é o amor de alguém, né? Ela é mãe, sim. ela é tia, ela é avó, ela é filha. Exatamente. Então é a família toda. E é o alívio de chegar ali, já na semana seguinte já está com os exames prontos, na outra semana já está operando. A gente tem mais de 20 dessas 200 pacientes que chegaram para a gente, a gente atende normalmente às segundas-feiras e opera às quintas-feiras. A gente tem mais de 20 pacientes desse grupo de 200 pacientes aí que chegaram para a gente na segunda-feira, na primeira vez, na consulta, já com alguns exames e tudo, na quinta já estava operado. Com 3, 4 dias já estava com tratamento direcionado. Então, assim, é um motivo de orgulho, assim, a gente sente que está realmente causando impacto nessas pessoas, né, positivo, né? E aí eu ia te perguntar, quais momentos de alegria e superação você viveu dentro do Instituto? Esse aí já é uma das alegrias, né? Com certeza. Esse tempo tão curto de tratamento, não, né? Sem dúvida. E poder oferecer um tratamento de qualidade para as pacientes, poder melhorar a investigação dessas pacientes com os exames que elas precisam, que muitas vezes, mesmo nos centros oncológicos, através do SUS, né, tem que se fazer um racionamento de exames, às vezes uma modificação, e ali não, a gente consegue oferecer justamente o que a paciente precisa, né? A gente não precisa omitir nada, assim, em termos de solicitação de exames, em solicitação de procedimento, nada disso. O procedimento que é realizado no centro cirúrgico hoje para os nossos pacientes é o que se faz no mundo inteiro, nos melhores centros, então a gente tem toda a capacidade de oferecer isso para os pacientes, né? Detecção radioguiada de lesões, detecção radioguiada de linfonodo sentinela, enfim, a gente faz hoje o que há de melhor mesmo para essas pacientes. Isso é bom demais, né? A gente tem orgulho disso, muito bom. Tem que se orgulhar mesmo, né? A gente pensa que essa mulher que está com um suposto diagnóstico, ela já não dorme mais, né? Não, ela está pensando como vou fazer, eu tenho filho para criar, ou enfim, né? Exatamente. Uma série de coisas. Agora imagina ela esperar 3 meses, 4, 8... Né, para que isso possa acontecer, para que esse resultado chegue e para que ela já inicie o tratamento quanto antes. Tendo essa informação que a gente tem no Outubro Rosa, né? Caramba, foi precoce, mas e aí? Cadê o tratamento, né? Para que ela possa continuar. E lembrando, né, gente, que o Instituto Cerasus tem uma galera, né? De peso, né? Aproveitar para deixar aqui um abraço para todo mundo, porque todo mundo trabalha com muita vontade, muita verdade ali, né? Acho que vale a pena a gente mencionar que é um trabalho totalmente voluntário. Toda a equipe é voluntária, né? Trabalha de forma voluntária, toda a equipe médica, toda a equipe de suporte, a parte financeira, administrativa, enfim. Tudo é voluntariado. Hoje são mais de 30 pessoas envolvidas no atendimento dessas pacientes, desde a parte médica até tudo, né? E é um trabalho totalmente voluntário, né? Então, assim, as doações que a gente recebe é outra coisa muito bacana que a gente tem lá no Instituto. Em geral, as instituições filantrópicas que recebem doações acabam tendo muitos custos não diretamente relacionados ao atendimento da causa, né? Sim. E hoje a gente consegue destinar praticamente 100% do custo diretamente para as pacientes, porque a gente não tem custos paralelos. Todo o nosso suporte de serviços paralelos que a gente tem é todo voluntário também. Tudo voluntário. Então a gente consegue canalizar tudo mesmo para os pacientes.
Bom demais, É, né? muito E a galera que veste a camisa de verdade, e é sempre emocionante, né? A É. gente vai acompanhando, e quando reúne, então, né? É. Quando reúne, todo mundo fala, nossa, todo mundo abraçou mesmo É. essa causa. Muito bacana, com Né? E a gente certeza. sempre te agradece, né, doutor Henrique? Porque nasceu no seu coração esse sonho, né, essa vontade de criar um instituto, e você foi só agregando, né? Foi chamando mas o pessoal. eu acho até importante a gente enfatizar isso aqui, de que, assim, eu faço a parte médica principal ali, né, que atendo os pacientes, faço as cirurgias hoje, mas a gente já tem conversado com outros cirurgiões para também fazerem esse trabalho, e certamente hoje eu me sinto fazendo a parte que para mim é a mais simples dentro do instituto, e que se eu não tivesse toda essa equipe em volta, a gente jamais estaria fazendo o que está fazendo. Então, tem toda a importância também de enfatizar todo Cada o um time com a lá, sua- cada um com sua função. Com a sua função, Isso aí. né? E a gente segue aí junto Que é com o um Instituto. batalhão trabalhando É um em batalhão. prol desses pacientes. É verdade. Aí a gente já deixa o convite para o pessoal seguir no Instagram, Isso né? Instituto Ceras. Siga no Instagram. Tem o link para o site para você ter acesso aos números. Eu fazendo a propaganda Isso aqui. aí, faz sim. Tem os números para você consultar e também tem a forma, né, para que você possa ajudar. Escolha a melhor forma que você tem aí mensalmente, anualmente, Pix, do jeito que você puder, a contribuição independente, né, do valor, né, do Sem Henrique. dúvida. Faz toda a E diferença. um compromisso nosso aqui é que cada doação vai ser honrada com muito trabalho. É isso aí, gente. Então, ó, bora seguir o Instituto Ceras nas redes sociais para entender mais sobre esse trabalho, mas também fazer parte, porque é isso. Cada um que doa um Isso aí. pouquinho faz parte, né? Isso aí. É, Nossas camisas também, você Ó. fez propaganda das camisas. Fazendo a Você camisa. lançou alguns modelos novos agora, estão sendo vendidos aí. É só entrar lá no nosso Instagram que tem lá. É isso. E todo mundo e usando, isso aí vai ser garantir bacana. vestir essa Isso camisa aí, né? E apoiar, Isso né? aí. Que é principal. Mas agora, quem quiser encontrar o Dr. Henrique para uma consulta, para marcar, onde que a gente consegue encontrar o Dr. Henrique Oliva? Então, as pacientes que precisam da gente lá no Instituto, a gente tem alguns critérios para atendimento no Instituto, que são pacientes já com diagnóstico de câncer de mama ou pacientes... Moradores de Nova Friburgo, Moradores de né? Nova Friburgo, que já estejam com diagnóstico ou que estejam com um exame que mostrou uma alteração suspeita. Essas pacientes podem entrar em contato diretamente com o Instituto, na segunda-feira seguinte vai estar sendo atendida. O atendimento, desde o primeiro contato até a primeira consulta, é bem rápido. E eu também atendo em clínica privada, né? Se colocar no Google meu nome, já aparece lá no primeiro link lá para marcação. Eu atendo na clínica Integralis. Ok. E não é fácil, não é difícil me encontrar. Não. Não, se não for fácil, o pessoal, então não é vou mandar a difícil, mensagem, não é É fácil difícil. encontrar. Doutor Henrique, muito obrigado pela sua participação. A gente entende que em outubro, né, você é super solicitado, né? O pessoal do Instituto também, né? Sim. Isso é legal que a Mas é gente legal. liga a TV, a gente vê o pessoal É. ali trabalhando, dando uma entrevista. A gente vai tentando, né, espalhar aí, Isso aí. essa semente Isso aí aí. e divulgar cada vez mais o Instituto. Sucesso, né, para o Obrigado. Instituto. Vida longa ao Instituto, que é o que a gente deseja E sempre. obrigado a você também, que é a nossa madrinha lá. Ó, e junto. que carrega a nossa bandeira com todo Sempre. afinco aí. Isso aí. Desde o comecinho, Desde né? o começo, Eu falei exato. que a gente tem que trocar lá o folder, porque lá eu tava com a carinha Não, mais novinha. Já está Não providenciando é? isso aí. A gente vai ter que mudar isso. Eu falei, gente, eu tô muito novinha aqui, hein? O pessoal daqui a pouco não vai reconhecer. Mas é isso, né? Desde o início a gente abraçar Isso aí. essa causa, uma causa tão importante. Muito obrigada. Obrigado a Tá? vocês aí pela oportunidade de estar sempre falando sobre isso e divulgar também o Instituto. Bom demais. Valeu, Obrigada. Obrigado. Gente, é isso. A gente falar do Outubro Rosa é levar informação de qualidade para você que está aí do outro lado. Então, todas as vezes que você fala campanha de Outubro Rosa, tem informação, tem ação de verdade? Então, é um Outubro Rosa de verdade, tá bom? Porque não basta só a gente vestir rosa, né, gente? A gente tem que entender que nós precisamos fazer a nossa parte, tá bom? Então, todo mundo colocando os exames em dia. A gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Até o próximo Muito Mais Saúde. Muito Mais Saúde. Oferecimento Dentec Odontologia Digital. Aqui queremos ver você sorrindo, sempre.